Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez, estamos unidos em um só pensamento, no Evangelho do Cristo. E nós que estamos agora mais firmes e mais corajosos, mais fervorosos no caminho do Mestre, ele vem nos alertar, né? E tem um momento que nosso irmão Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele nos traz a seguinte reflexão. Que temos com o Cristo, né? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Marcos 1:24. E aí ele vem começar a nos falar, quando ele diz: grande erro, que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhantes circunstâncias devem ser lembradas, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista à entidade perversa que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem os nomes da discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acordem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes de falsa ciência. Que nós tenhamos o bom senso de continuarmos sensatos com Jesus. Que nós tenhamos a clareza, a razão de que não há outro caminho do que seguir com Jesus. Este Evangelho, na paz do Cristo, mais uma vez, que nos leva à luz consoladora. Muita paz, continuemos com Deus. Passos lentos, rosto sereno, sorriso leve, calma no olhar. Presença firme, constante, cadeira cativa em eventos, palestras, estudos, curso básico e demais atividades no Centro Espírita Cearense e na Federação Espírita do Estado do Ceará. Quase nada falava, mas sabia ouvir. Ouvido atento, olhar sereno, de quem tem muita sede de aprender. Amável, distinto, calmo, discreto, confiante e fervoroso. Quem lhe poderia sondar os pensamentos ou os sentimentos? Não era necessário. Eram as suas atitudes e o seu jeito de ser que nos revelava seu caráter. Para nós, um homem de bem, no sentido mais simples do conceito e da definição dos homens ainda no mundo de muitas provas e muitas expiações.
Não parecia fazer diferença entre o SEC e a FEEC. Amava aquela casa de qualquer jeito. E não importava que as atividades estivessem sendo realizadas, quaisquer que fossem elas, importava que ali se falasse em Deus. Nos últimos anos, foi se calando um pouco mais, e no silêncio que brotava de sua alma, uma arrojada alegria se fazia presente no seu rosto. Nem a inquietação que a enfermidade lhe impunha trazia-lhe maiores transtornos. Nada muito além do natural. E foi assim que sua alma acolheu a patologia que lhe subtraiu esta existência. Assim, foi vencendo as provas duras de uma morte que antecede a própria desencarnação, a morte do presente. Vá, seu Luciano, vá. Um coro de notas musicais lhe aguardam. Francisco Nunes talvez já o espere, dedilhando as notas de que se fez ouvido muitas vezes nas salas ainda vazias do início de muitos eventos na FEC. E não importa, seu Luciano, o que foste para os outros, importa o que representavas para nós, no Centro Espírita Cearense. Siga, voando nas mesmas asas da paz que os anos desta convivência nos revelaram. E que as notas sonoras do espaço sideral o envolvam, embalando-o nas doces brisas da verdadeira morada dos humanos, a pátria do Espírito. Vá, seu Luciano, vá. Deus te aguarda. Jesus, nosso Mestre maior, ilumina todos nós que aqui estamos para irradiarmos energias de paz e harmonia que cheguem aos que precisam, fortalecendo-lhes e a nós também a fé em Deus que não desampara ninguém e a certeza na vida futura. Revigora a nossa confiança na mensagem do Teu Evangelho de amor. Ilumina as nossas mentes para que reconheçamos que o período em que vivemos nos auxilia o crescimento espiritual. Encoraja-nos a confiança de que Tu és o grande médico de nossas almas e que vem nos trazer o remédio que nos há de curar, mesmo que às vezes, no nosso ponto de vista terreno, achemos o remédio amargo demais. Consolida em nós a fé inabalável de que seremos aliviados e consolados se buscarmos a Ti, e que junto de cada lágrima colocas um bálsamo que nos consola. Dá-nos a perseverança para vencermos as dificuldades, visualizando sempre as Tuas bênçãos diárias, e que o Evangelho da noite de hoje nos renove a fé e a esperança. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso governador do planeta, do nosso planeta azul. Rogamos, Senhor, que as Tuas luzes possam iluminar as mentes de todos os governantes, que sejais a inspiração de cada um deles para emanar ações benéficas, saudáveis, para todos os lugares aonde haja dor e sofrimento.
Especialmente, Senhor, te rogamos pelos governantes do nosso país, pelos governantes dos municípios, dos estados e da nossa federação. Que o governante da nossa nação possa sentir a tua energia verdadeiramente e se sensibilizar para ações benéficas, saudáveis. Que a tua luz, Senhor, envolva ao nosso Brasil, que é o coração do mundo. E sendo o coração do mundo, abraça a todos, envolve a todos, sem distinção, com o único propósito de ser a pátria do Evangelho redivivo. O Evangelho que compreende, que entende, que aceita e que cogita a fraternidade, a liberdade e o amor. Que a tua bênção, Senhor, possa estar vindo em direção de cada gabinete, de cada caneta, de cada pensamento, para que venham decretos, leis que melhorem, que sanem e que auxiliem na solução das dificuldades. Ampara-nos, ó Jesus. Que o nosso irmão querido Ismael possa estar conosco e que possa verdadeiramente contar com a nossa fé, com a nossa esperança e com a nossa ação no bem a cada dia. Jesus, sê conosco. Ismael, sê conosco. Bezerra, sê conosco. Que a tua luz nos inunda de paz. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Hoje a prece é pelos nossos irmãos profissionais da saúde do Brasil. Senhor Todo-Poderoso, conservamos aqui acerca dos interesses coletivos e pedimos ajuda para que sejamos mais atentos nos nossos deveres diante dos outros, principalmente dos que sofrem. Pedimos, Senhor, que tenhamos força para o bom desempenho da nossa missão, sem alardear o que for feito por nós em todas as direções da assistência. Rogamos as tuas bênçãos, Pai de bondade, para que possamos encontrar mais recursos em nós mesmos para o perdão das ofensas, de maneira que o amor circule em nosso coração, livre das conveniências. Na escola da vida, por todos os lados a quem endereçamos o nosso olhar, encontramos mãos amigas a nos ajudar, estimulando-nos para servir melhor. Pedimos que nos ajude a aproveitar todas as oportunidades de trabalho que nos apresentam, como sendo o pão do céu descendo à terra. Jesus, guia-nos em todos os roteiros da vida, nos apresentar e nunca, Senhor, deixe que nos enfademos onde existe carência de fraternidade e fome de compaixão. Pedimos à nossa Mãe Santíssima que vele por todos nós,
onde reside e que as suas mãos, que se acham em Deus e trabalham em Cristo, possam nos proteger sempre. Que a eternidade do bem seja a nossa meta hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus. Juntemos nossos bons pensamentos e desejo de melhorias para todos os que estão desempregados, levando até eles energias renovadoras de ânimo e esperanças. Igualmente aos trabalhadores informais e aos pequenos comerciantes que anseiam pelo um novo amanhã bem próximo para recomeço das suas atividades. E aos irmãos que estão a viver nas ruas, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso a sua misericórdia infinita para com eles, desse viver angustioso e tão desvalidos da nossa sociedade. Que o raiar de um novo alvorecer seja sempre bendito para todos os teus amados filhos. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Este momento de oração, Jesus fala para nós: sois o sal da terra. Iniciando com estas palavras, peço a ajuda de todos os irmãos que estão sintonizados no nosso Evangelho, na nossa prece, nas nossas vibrações, para se sentirem mesmo o sal da terra, como Jesus nos falou. E neste momento, cada um que está nesta corrente de oração possa fechar os olhos e pensar no ente querido. Pode ser no amigo, no irmão, aquela pessoa que você mais gosta. Não importa que seja encarnado ou desencarnado. O importante é que você pense nesse ser e que transmita para ele todo o amor que você gostaria de dar neste momento de isolamento. E que este amor, como é tanto, seja dividido para esses irmãos que muitas vezes não têm a quem dar ou a quem receber, de quem receber. Porque mesmo que eles recebam, eles ainda não estão cientes que é o sal da terra, que ele pode mais estando com Jesus. E então, com este amor, com esta energia, com esta vibração que todos nós estamos transmitindo, que os bons espíritos venham colher todos esses fluidos para ajudar tantos irmãos desencarnados que partiram da carne com depressão, pânico, ansiedade e transtorno também bipolar, pois eles continuam também nessa mesma sintonia de pensamento que ainda estão na carne. E com essa ajuda, podemos melhorar bastante a situação deles. E que também os nossos irmãos que estão ainda na carne aqui na terra, passando por esta provação,
se sintam fortes ao receber esta luz, este amor que cada um doou, que ao pouco se tornam muitos, porque são juntadas todas as energias que nós desejaríamos para o nosso irmão. E sendo assim, Senhor, usa com muito carinho, com muito amor, todas essas energias que estão sendo doadas para os nossos irmãos. Que eles saibam que somos todos famílias universal, que nenhum sobrevive sem o outro, que cada um depende do outro. Sempre peça socorro, ajuda para esses problemas, porque o Senhor ajuda a todo mundo. A cada um irmão aqui da terra que esteja desencarnado, Ele não deixa nenhuma ovelha desgarrada. Basta a gente querer e entender que somos o sal da terra. Por isso, Senhor Jesus, nos ajuda a passar mais uma noite e que o amanhã nos ajude também, se aqui ainda estivermos na terra, a querer ajudar mais e mais juntos nesta corrente, e que os irmãos nos protejam sempre, conforme a tua vontade, Senhor. E assim seja. Nosso irmão maior, Jesus, amigos espirituais que estão à frente dos trabalhos de renovação, de apoio, de caridade, de equilíbrio, todos os irmãos que emanam todos esses fluidos do bem, de força, de coragem, para que os familiares, as pessoas que passam por necessidades, por deficiências físicas, pelas doenças, as doenças do corpo e do espírito, que todos eles nesse momento, com o teu consentimento, possam receber todos esses fluidos de amor, de paz e de benevolência, para que eles possam se fortalecer dentro dos seus limites, dentro dos seus merecimentos. Senhor Jesus, ampara a todos nós e a todos eles, e que assim seja. Deus, onipotente e misericordioso, acolha todos os desencarnados e que a tua misericórdia se estenda sobre os que puseram fim à própria vida, pois sabemos que precisarão de amparo para suportar suas dores e o remorso. Mas, como a vossa misericórdia é infinita, abranda, Senhor, o sofrimento destes espíritos, para que possam suportar com mais resignação as suas provas. Que assim seja. Ó Mestre Jesus, estou aqui, Senhor, a te agradecer por tanta bondade, por tanto amor, e te pedir ao mesmo tempo para iluminar todos os líderes religiosos de todas as classes, de todo o universo, que possamos todos se unir em um só pensamento, na direção da humanidade, na direção do mundo terreno, e que nós possamos sentir o amor em cada coração para ajudar esses irmãos, para que nós possamos ter força de lutar, de chegar ao fim dessa grande pandemia, Senhor. E que todos os líderes religiosos de todos os mundos possam ajudar aqueles que ainda não conhecem
a dor da fé, a dor da esperança, a dor da alegria, e que esse momento possa sentir, porque a fé é imensa e que nós possamos sentir ela dentro do nosso coração. E ela vai se esplandecendo por todo o universo. E que cada um com a sua fé, com a sua esperança, como uma energia que vai se ligando uma à outra nesse universo. E que o Senhor possa emitir essa ligação de um mundo para o outro. E que os líderes religiosos que estão mais energizados do que nós estamos mais abaixo na Terra, né? Porque nós sentimos essa grande energia no ar e que nós possamos aumentar ela cada vez mais. E que é nesse momento dessa ligação de nossos pensamentos positivos, a nossa energia de amor e de paz e de esperança e de luta que se aglomera uma com a outra e possa se canalizar por toda a terra. E que os nossos líderes religiosos, com os seus pensamentos melhores positivamente, possa canalizar e fazer o bem para a nossa nação. E que todos aqueles que acham que não pode melhorar alguma coisa, se una a esse pensamento para conseguir. Ó Mestre amado, sentimos a Tua presença em todos os momentos e que nós possamos a cada instante mudar todos esses pensamentos negativos. Que nós possamos realmente ver o mundo melhor amanhã e com essa esperança da espiritualidade trabalhando sobre todos esses líderes religiosos, possa influenciar cada vez mais nas decisões presentes. E é com muito amor, com muita esperança que nós sentimos a Tua energia, Senhor. E que nós possamos a cada instante se sentir agradecido por tudo. Fica conosco com todos os nossos pensamentos, com toda a direção que é o correto a ser tomado. Que os líderes religiosos, todos, independente de qualquer classe, todos, possam se sentir abençoado. Obrigado, Senhor, por tudo. Não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12 depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6, 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas visitas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso disse-lhes: ide às ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo.
os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parecem ligar para os valores a sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que é um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão as mesmas coisas repetidas sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras, tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Essas palavras podem aplicar-se aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários destes, que procurem antes prosélitos entre os homens de boa vontade, entre aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que não querem ver e ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância dada à sua conversão. É preferível abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver do que a um só que se compraz na obscuridade, porque seria aumentar o número dos defensores da causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. Uma vez haverá de chegar, sua vez haverá de chegar, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida em torno deles. Então julgarão oportuno aceitar a ideia voluntariamente e por si e não sob a pressão de um indivíduo. Além do mais, há ideias que são como sementes, não podem germinar antes da estação e somente no terreno preparado. Por essa razão é que é melhor esperar o tempo propício e se cultivar primeiro as que germinem, com receio de fazer abortar as outras ao forçar seu cultivo. Na época de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais de então, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os pagãos eram pequenos povos circunvizinhos.
Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu lar em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os pagãos não são mais um povo, são uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa aos poucos, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com as armas que os combatemos, mas com o poder das ideias. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu fiquei com a incumbência de fazer a reflexão do nosso evangelho de hoje. Não vades aos gentios. Eu acho que Jesus foi bastante claro quando ele pede aos seus 12 apóstolos para que eles possam ir nas sementes já germinadas, né? Nas ovelhas desgarradas, que são aquelas pessoas que já provaram o sabor de Deus, que já sentiram o sabor de Jesus, que já tiveram algum contato e portanto, por algum motivo, não sei, elas perderam o foco, né? Elas saíram do foco. E às vezes basta uma palavra, um conselho, um afago amigo, para que elas possam retornar, né? Essas são as ovelhas desgarradas. E ele explica que aos poucos, todos irão, cada um no seu tempo, né? Não adianta querer apressar aquela semente que ainda não está pronta para germinar. É a natureza, não tem como. É realmente cada coisa no seu tempo. Eu acho que daí a perfeição dele nos dá a eternidade. Porque eu não preciso, não que eu não tenha que ter pressa, não que eu fique procrastinando a minha evolução, mas é cada coisa realmente no seu tempo. E quando ele fala para a gente pregar, né, o Espiritismo, pregar a doutrina, eu acho que ele é bem claro ao dizer que a gente vá aos que estão dispostos a ouvir. A gente percebe quando a gente se aproxima do nosso irmão e ele está adepto, ele está apto a ouvir, ele quer ouvir, ele se interessa, ele se indaga, ele já tem o despertar de algumas perguntas, de algumas coisas, né? Da mesma forma, a gente sente aqueles que não querem, num olhar, num gesto de mãos, num gesto de ombros, né? Então, esse trabalho de conversão, de fazer com que o incrédulo, fazer com que o ateu nos ouça e nos compreenda, ficar em discussão, ficar em debate, eu acho que o caminho não é por aí. Vai chegar um momento em que ele vai despertar. Se tem 10 pessoas e 9 estão indo numa direção, eu vou ao menos me perguntar por que aquelas 9 estão indo naquela direção e só eu estou indo na outra. Será que o meu caminho é o certo? Será que eu não preciso, pelo menos, me indagar o porquê deles estarem indo naquela direção? Então, o todo vai contagiar, entendeu? Aliás, a maior parte vai contagiar o todo. E eu acredito que com a nossa evolução, com a evolução do mundo, com a evolução das pessoas, uma hora, na verdade, o nosso destino é esse, né? É evoluir, é seguir a saga do Cristo. Eu acho que esse capítulo, ele nos diz isso, que possamos pregar aos que estão já germinados, aos que já estão prontos.
Afinal de contas, como diz o meu pai, o de César, ele costuma dizer que, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas ele costuma dizer que é mais fácil você ser enganado do que você admitir que foi enganado. Você não tem como chegar para uma pessoa que acreditou a vida inteira em algo e querer que em um piscar de olhos ela abandone toda a história, toda a crença dela por uma ideia sua, né? E isso serve para qualquer coisa. Então é isso, eu agradeço a oportunidade que eu possa ter de algum modo ajudado. É apenas uma reflexão minha e é isso. Boa noite a todos e que assim seja. Ao término de mais um evangelho, me permitam trocar a prece por uma visualização. Pelo seguinte fato, na quarta-feira, quando nós encerramos o nosso evangelho com aquela imagem do grupo AME, me veio assim uma nítida impressão de tempos idos de nossa casa, no tempo que nós éramos todos unidos ali na federação e a gente participava dos CONES, lá pelos idos de 2003, 2004, e veio na lembrança a minha amiga Késia, encerrando sempre os CONES. E isso me tocou bastante. E de lá para cá, de quarta até hoje, eu tenho rememorado a nossa casa. E a gente sempre diz que o Centro Espírita não tem paredes, ela se alarga, são paredes fluídicas e realmente eu acredito hoje que são, porque a gente se sente ligado àquela casa de uma certa maneira e eu vejo tantos irmãos que passaram por lá, que estão por lá, que não estão mais, mas que fazem parte ainda hoje daquela casa. E aí nós temos do lado dos encarnados, nós temos pessoas como a Aldeni, o William, o Renan, o Campos, Fernando Aragão, o Mário, a Carlinha, a Pires, a Lúcia Mello, Sandra Paulina, a Jússi, seu Wellington, Olga Freire, Tia Olga, Monteiro, Marquirene, Valfrido, Elizabeth, tantas pessoas que passaram e que são ligados a nós de qualquer maneira. E temos também os nossos irmãos que já estão trabalhando em outra esfera, né? O Mário Caula, o Serginho, o seu Muriçoca, Renê, o Raimundinho, o Zé Milton Nogueira, a própria Késia, o Marquinhos, né? O seu Valdir, né? O Santana e a mulher dele, que eu não me lembro o nome, irmão Bem-vindo Melo. Então, essas pessoas estão vivas, ligado a nós, né? E esse evangelho que nós estamos fazendo, cada um na sua residência, faz com que a gente realmente possa ter a certeza disso. Nós estamos ligados àquela casa, nós somos aquela casa. E aí vocês memorizem mais pessoas, né, que eu me esqueci devido, eu não posso nem falar da idade por causa do coronavírus, né, mas que estão ligados a gente. E finalizando para pedir a fluidificação das águas, vamos pedir a esses nossos irmãos que com certeza já podem fazer isso, né? Que fluidifique essas águas, botando nela um pouquinho do carinho deles, do amor que eles têm por nós, pelaquela casa, da amizade que eles têm por nós, mudando os fluidos, as moléculas dessa água, para nos trazer um conforto material e orgânico, mas também um conforto espiritual, né? Que desçam sobre nós todas essas bênçãos de amor, de paz e de luz. Boa noite, meus irmãos. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor para com todos nós. Obrigado por mais um evangelho de amor. E encerramos essa semana te agradecendo por todas essas preces de amor por nossos irmãos.
Obrigado por tua infinita bondade e misericórdia, por cada um de nós. Agradeço, Mestre, por essa oportunidade de nos unirmos, mesmo que em pensamentos, mas estamos ligados todos os dias em uma só energia de amor, vibração, fé, união, luz e oração por todos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.